Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lucas, professor de ciências, e hoje a nossa aula vai ser sobre interação Terra e Lua, né? Vamos conhecer aí as características da Lua, qual é a relação que a Lua tem com a Terra, né? Como é que a Lua surgiu, como é que a Lua foi criada, né? Quais os movimentos da Lua e qual é essa importância e qual a interferência da Lua em relação ao nosso planeta Terra, né? Então, tudo isso nós iremos estudar hoje. Essa interação entre a Terra e a Lua, né? Então, dando continuidade, vamos aí falar sobre as características da Lua, né? Apesar de de outros planetas terem mais de um satélite natural, né? A Lua, ela é o único satélite natural do planeta Terra, né? Então, a Lua, ela é considerada para nós o único satélite natural, tá ok? Do planeta Terra. Existem planetas que têm mais, professor? Existe. Tem planetas que têm, por exemplo, 3, 4 satélites naturais, né? E a gente vai estudar aqui qual é a função desses satélites naturais, né? Mas basicamente a Lua ela tem uma função muito importante para a gente, que a partir da criação da Lua, né, a gente tem aí uma proteção a mais para nós, né, contra aí os ataques de asteroides, de cometas que viriam a atacar a Terra, né? E hoje em dia, por que a Lua é cheia de buraquinhos? Por que a Lua é cheia de poros, né? Simplesmente é devido a esses grandes ataques, né, de asteroides e de alguns meteoros que viriam possivelmente para a Terra, mas são atraídos, né, fisicamente pela Lua. Então a Lua, ela tem um ângulo também de inclinação bem próximo aí ao nosso ângulo de inclinação da Terra, que é de aproximadamente 23 graus, né? Então tá aqui a Lua, né? Bem bonitona. Essa daqui a gente tem visões diferentes da Lua, né? De fases da Lua, que nós já vamos discutir. Mas aqui em geral a Lua cheia, né? É aquela Lua que é totalmente iluminada. Então a Lua, ela é 4 vezes menor que o planeta Terra, né? Então, se ela é 4 vezes menor, ela tem uma massa inferior, né, do que o nosso planeta, chamado de planeta Terra. E ela é chamada de astros iluminado, né? O que é um astro iluminado, professor? É um astro que não produz sua própria luz, né? Sua própria energia luminosa. Então a Lua ela precisa, né, ser iluminada por uma estrela. E qual é a estrela que vai iluminar a Lua e que ilumina o planeta Terra? É uma estrela, né? A única estrela do sistema solar, que é chamada de Sol. Então a luz que ilumina, né, em diferentes fases a Lua é a luz solar, né? E em relação à questão de tempo, a questão de movimentos, a luz solar ela chega, né, em diferentes níveis, em diferentes estágios para a Lua. E é aí o fenômeno que a gente tem de fases da Lua, né? E a Lua então ela tem um ciclo, né, chamado de ciclo lunar, que dura aí aproximadamente 28 dias, né? E a Lua ela vai adquirindo formas diferentes vistas do observador da Terra. Então, vista da Terra, né, a Lua ela assume formas diferentes. E é importante aí a nível de curiosidade é que esse ciclo lunar ele inspira aí o ciclo menstrual, né? O ciclo menstrual ele tem uma duração aí de aproximadamente 28 dias também. Então, o ciclo menstrual, ele antigamente, onde não existia esse conhecimento, né, científico de fato, a gente tinha o conhecimento empírico através da experimentação. Então, o que que acontecia? Basicamente, né, a gente se baseava pelas fases da Lua, né? Então a mulher via o seguinte: o período, né, as fases, o ciclo lunar dura 28 dias. Então a menstruação é no período da lua nova, né? E a lua minguante é o final aí do período menstrual, né? Ah, professor, mas a mulher menstrua 28 dias? Não, né? Em torno de 5 a 7 dias no máximo, mas a gente vai ver isso
o ciclo menstrual lá na unidade, lá no nosso caderno 3, né, desse ano, tá ok? E lá eu explico melhor essa forma. Mas basicamente, né, o ciclo menstrual ele tem a ver com esse ciclo lunar, em base aí, em média de 28 dias. E o nosso mês também, ele é baseado nesse ciclo lunar, né? De aproximadamente 28 a 30 dias, né? Com uma pequena variação. Tá ok? Então, esse cara aqui, né? O Neil, ele foi o primeiro cara, né? A ir à Lua, né? Devido àquela corrida espacial dos Estados Unidos com a União Soviética, né? A União Soviética ela consegue mandar, né, o primeiro ser vivo para o espaço, né? A cadela chamada de Laika, mas quem realmente consegue mandar um ser humano à Lua é os Estados Unidos, né? Naquela corrida chamada de corrida armamentista que a história explica melhor pra gente, né? Então, aí o Neil ele foi o primeiro a achar aquela bandeira lá dos Estados Unidos na Lua, né? O nosso único satélite natural, que tem uma função importantíssima pra gente aqui na Terra. Tá ok? Então, características da Lua. Quais são as características da Lua, professor? A Lua ela tem um período chamado de período de translação, né? Que é dado em dias. Então, em geral, o período de translação, né, lunar da Lua, ele tem uma duração, né, em dias. Ele é 27,8, salvo engano, né? Então a gente aproxima para 28 dias. Então, o período de translação é o período que algo, né, gira em torno do Sol. Então, a Lua. Só que o período de translação da Lua, ele é um pouquinho diferente, né? Porque é o período em que ela gira, né, em torno aí do que a gente chama de Terra. Então tem um período de aproximadamente aí de translação de 28 dias, né? Assim como o tempo de rotação também. Então o tempo de rotação e o tempo de translação da Lua, eles são os mesmos, de aproximadamente, né, 28 dias, tá ok? Então a rotação e a translação da Lua, né, já que ela é um satélite natural e está alinhado à Terra, ela dura aí um ciclo de aproximadamente 28 dias. Qual é a densidade média, né? O que é densidade, professor? É a relação entre, né? Densidade é a relação entre a massa, né? Aqui vai ser a massa da Lua sobre o volume. Então, o que os caras fizeram? Pegaram a massa da Lua, dividiram pelo volume e tiveram a densidade média, né, de 3,3, né? Aqui ele não diz a unidade para gente. Então, quais são os principais constituintes? De que a Lua é feita? Quais os elementos químicos de que a Lua é feita, né? A Lua é feita, por exemplo, de um pouquinho de ferro, né, que é um elemento químico. Ela é feita também de magnésio, que também é um elemento químico. É feita de cálcio, né, aquele que compõe os ossos, os dentes. Tá ok? De oxigênio, é de oxigênio. Tem oxigênio lá, professor? Tem, né? Mas não é na forma em que a gente encontra ele aqui. Tá ok? E também a gente encontra lá na superfície da Lua o alumínio e o silício. Professor, como é que a gente conseguiu verificar que tem todos esses minerais lá no solo, não na superfície da Lua, por meio de sondas espaciais que nós já estudamos lá na unidade 2, na conquista do espaço, tá ok? Então, aproximadamente aí, falando de matemática, né? A Lua, ela tem um raio, né, chamado de raio equatorial, né? Lembra que o equador é o que? O meio, então o raio é isso aqui, ó. O raio basicamente é o quê? O equador é o diâmetro. O que é o raio? É metade do diâmetro, então é isso aqui, tá ok? Então isso aqui é o raio, né? Então o raio é de aproximadamente quanto? Quanto é que é o raio da Lua? Quanto é que é metade da Lua, né? Basicamente isso que ele está querendo dizer. É de aproximadamente aí 1.738 quilômetros, né? Então é 1.738 quilômetros. Tá ok? E em relação à massa terrestre, ela não chega a 1% da massa terrestre, é 0,1%.
Por quê? Porque a Lua ela ocupa somente, ela é menor, né? Ela é como se fosse 1/4 da Lua, né? Da Terra, na verdade, desculpe. Então a Lua ela é 1/4 do planeta Terra, tá ok? Temperatura da Lua, né? Temperatura junto ao solo, temperatura da Lua. Quando a gente fala em temperatura da Lua, né? Tem uma variação muito grande, né? Temperaturas podem chegar, quando estão sendo iluminadas pelo Sol, a 120 graus, né? Positivos, né? Acima de 120 graus Celsius. E podem chegar a menos 180 graus Celsius. Então há uma variação de temperatura muito grande. Então a gente tem temperaturas super altas, temperaturas muito quentes e temperaturas muito baixas, né? O que dificulta... Por que é importante a gente estabelecer isso? Porque essa variação grande, né? O delta, ele representa a variação. Essa variação muito grande de temperatura, ela representa para a gente o que a gente chama, né? É o que a gente chama simplesmente de existência à vida. Então, o que acontece, professor? Então, o que acontece? A temperatura junto ao solo, já que é uma temperatura muito variável, muito instável, chegando a mais 120 ou a menos 180, essa variação indica para a gente que não tem possibilidade de haver vida, né? Aonde? Na Lua. Por quê? Devido a essa variação de temperatura. Então, possivelmente não tem vida na Lua simplesmente por quê? Porque a maioria dos seres vivos gostam de viver uma temperatura ambiente, uma temperatura ideal. E a temperatura média do planeta Terra é de aproximadamente 14 graus Celsius, né? Então, o que acontece? Essa variação de temperatura, ela vai dizer para a gente simplesmente que a condição de vida na Lua, ela é muito difícil de existir, tá ok? Ah, professor, tem atmosfera na Lua? Não, a gente não tem atmosfera na Lua, tá ok? Então, a Lua, a atmosfera ela é ausente, né? E a massa é cerca de somente 0,1% da massa que a gente tem no planeta Terra, tá ok? E a origem da Lua? Falando em origem da Lua, né? A hipótese mais aceita para a gente é que a Lua ela surge de uma grande explosão, né? Que não é o Big Bang. A Lua ela surge de uma explosão chamada de Big Splash. A Terra, nesse momento de origem da Lua, a Terra já está formada, né? E a Terra simplesmente é atingida por supostamente um planeta parecido com Marte, né? Chamado de Theia. Então, o planeta Theia, que é um planeta menor do que a Terra, ele simplesmente, né? O planeta Theia, ele se choca com o planeta Terra, né? Só que o planeta Terra, como já está mais formadinho, mais bonitinho, ele consegue não sofrer grandes mudanças, grandes modificações, mas o resto desse planeta chamado de Theia, ele forma um anel, né, no planeta Terra. Então, o planeta Terra, há alguns bilhões de anos atrás, ele teve um anel parecido com o anel de Saturno, né? E essa teoria é conhecida como Big Splash, tá ok? Então, dizem, né, os cientistas que foi uma colisão rasante, né, da Terra com o planeta tipo Marte, né, o que a gente chama de planeta Theia, tá ok? Essa fragmentação, então, né, essa degradação, essa quebra desse planeta chamado de Theia, houve, né, a separação e a liberação de massas, né, de alguns pedacinhos de planetas que formaram um grande anel, né? Então, parte dessa massa ficou voltada para a Terra. Por que foi formado esse anel, professor? Não foi para o espaço, o restinho desse planeta? Porque simplesmente
o planeta Terra, por ser maior que esse restinho, esses pedacinhos do planeta Terra, ele conseguiu atrair para si esse restinho de planeta. Então formou-se primeiramente um anel, né, parecido com aquele anel de Saturno, e depois esses pedacinhos foram unidos e originou-se o que a gente chama hoje em dia de Lua, tá ok? Então, falando aí em movimentos da Lua, né? A Lua basicamente ela tem 3 tipos de movimento, né? Em geral, um movimento chamado de movimento de translação. Como é que ela tem 2 translações, professor? Então, a Lua ela tem uma translação, tá vendo aqui, ó, rodar? Olha aí, ó. A Lua ela tem uma translação. A Lua tem uma translação ao redor do Sol e a Lua tem outra translação ao redor da Terra, né? Então, a Lua tem uma translação ao redor do Sol. Se a Lua ela gira aproximadamente a uma velocidade próxima da Terra, então qual é a velocidade de translação da Lua em relação para o Sol? Da Lua para o Sol. Qual é a velocidade? Ou quantos dias demoram, né, para acontecer essa translação da Lua ao redor do Sol? É igual também aos 365 dias terrestres, tá bom? 365 dias. Ah, professor, e qual é a translação que a Lua faz ao redor da Terra? Ela dura aproximadamente 28 dias. Então, a Lua ela demora para dar uma volta completa em torno da Terra 28 dias. E quanto é que a Lua ela demora para dar uma volta ao redor do Sol? De aproximadamente 365 dias, né? Então, movimento de translação ao redor do Sol. É como a Lua ela acompanha a Terra, né? Ela faz o mesmo percurso, ou seja, de quanto? 365 dias, né? Então, 365 dias é essa quantidade, né? 365 dias. 365 dias. 365 dias. Então, translação dura aproximadamente 28 dias, né? Translação ao redor da Terra. E a rotação em torno do seu próprio eixo duraria aproximadamente 28 dias, né? A translação ao redor da Terra, o período em que a Lua gira ao redor da Terra, essa translação ao redor da Terra é chamada de revolução. Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavrinha chamada de revolução, essa palavrinha revolução vai dar ideia de quê? Vai dar ideia basicamente de que a Lua está girando ao redor do planeta Terra em um movimento de translação que é chamado de revolução. Então, o que é revolução, professor? É a translação, né, da Lua ao redor do planeta Terra, que dura quantos dias? 28 dias. E a Lua também tem um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, que também dura quanto? 28 dias, tá ok? Passando aí para a próxima, né? Vamos aí para o que a gente chama de fases da Lua. Então, a Lua, ela apresenta o que a gente chama de 4 fases, né? E essas fases da Lua, elas se dão pela questão da iluminação, de quanto que a Lua está recebendo de luz do Sol. Então, por que tem essas 4 fases da Lua? Essas 4 fases, elas representam diferentes momentos de iluminação, né, da Lua. Então, diferentes momentos em que a luz do Sol consegue chegar até a Lua, tá ok? E que a gente consegue visualizar aqui no planeta Terra, já que a Lua ela está em sincronia com o nosso planeta. Então, a gente tem aí 4 tipos, né, de fases da Lua. A Lua chamada de quarto minguante, Lua nova, Lua quarto crescente e a Lua que a gente chama de Lua cheia. Tá ok? Então, o que é a Lua nova, professor?
A lua nova, ela é marcada pelo que a gente chama de pouca luminosidade, né? Ou seja, tem pouca luz do sol chegando aqui na lua. Então tem pouca luz do sol, pouca luz. Vamos supor que só tem esses 2 risquinhos aí de luz. Então a lua ela tá apagada, né? Tem pouca luminosidade, né? E por que chega pouca luz, né, para essa parte? Porque em geral, a face que é voltada para a Terra, né? Em geral, a gente não diz que a lua, assim como a Terra, não é o que a gente chama de astro iluminado, ela precisa da luz do sol para se iluminar. E a luz do sol, antes de passar pela lua, ela tem que passar pela Terra, né? Então, por que a lua nova é um pouquinho apagada, né? Porque a sua face, né, ela está voltada para onde? Para a Terra, né? E se a face dela está voltada para a Terra, né, ela não está conseguindo ser iluminada pelo sol. Observe aí a figura, né? Então, a face dela, a face da lua, né, ela não está conseguindo ser iluminada aí pelo sol, né? Porque ela está voltada para a Terra. E se ela está voltada para a Terra, simplesmente nós não conseguimos observar, né? Às vezes, com clareza, né? Em um céu noturno, o que a gente chama de lua nova. Então, qual é a característica da lua nova? É uma lua que tem uma pouca luminosidade, né? E por que existe essa pouca luminosidade? Porque essa face da lua, né? A face, né? Essa partezinha aqui da lua, ela está voltada para o planeta Terra. Vamos supor que o planeta Terra esteja bem aqui. Então, a face dela está voltada para nós, para o planeta Terra. E se a face está voltada para o planeta Terra, a luz do Sol ela não consegue chegar aí para a Lua. Então, a Lua tem pouca luminosidade. Essa é uma fase conhecida como lua nova, né? A lua nova, ela marca o início, né, do que a gente chama. Então, a lua nova, ela marca o início do que a gente chama de ciclo lunar. Então, a lua nova, ela marca o início do ciclo lunar, que dura aproximadamente 28 dias. Então, é nessa fase que a lua está localizada onde? Entre o Sol e a Terra, né? Então, onde é que a lua está? Entre o Sol e a Terra, tá ok? Então, espero que esteja conseguindo entender. Se não conseguiu, volta o vídeo. Se não, faz lá um comentáriozinho. Ah, professor, não entendi tal parte. Eu pode explicar de novo em outro momento? Pode, podemos voltar. Vamos aí para a lua chamada de lua quarto crescente. O que é a lua chamada de lua quarto crescente, professor? É aquela lua que a gente vê nos filmes, né? É aquela lua que tem o que a gente chama de semicírculo, né? E o porquê que isso acontece? Em geral, nós temos aqui a luz do sol, né? A luz do sol está incidindo aqui, né? Então, observa aí que o movimento ele sempre acontece do oeste para o leste, né? Então, acontece aí o movimento da Lua sempre do oeste para o leste. Então, o que está acontecendo? A luz do Sol está vindo, né? A luz do Sol está vindo. Observa o seguinte. Por que é chamado de Lua quarto crescente? É porque se a gente for dividir a Lua aqui, né? Pega lá, imagina que você está fatiando uma maçã e você está cortando em 4 pedaços. Então, o que é a Lua quarto crescente? É quando a luz do Sol ela só consegue atingir um único pedaço, ou seja, 1/4 da superfície lunar. Então, o que é a Lua quarto crescente? É quando somente 1/4, né? É quando somente 1/4 da Lua ele está sendo iluminado, né? Pela luz do Sol. Então, a lua quarto crescente, ela tem basicamente esse formato aqui, né? Que a gente chama de meia-lua, né? Que, na verdade, a gente tem esse formato de foice, né? Por quê? Porque apenas 1/4 está conseguindo ser iluminado aí pelo Sol. Então, lua quarto crescente, apenas 1/4 consegue ser iluminado pelo Sol. Então, qual a diferença da quarto crescente para quarto minguante? A quarto crescente, apenas 1/4, né? Consegue ser iluminado, mas esse 1/4
ele está voltado aqui para a região oeste. E na quarto minguante, a parte iluminada será na região leste, tá ok? Essa é a principal diferença. É um quarto, mas na região leste. Quarto crescente é na região oeste da Lua, tá ok? Então, tem formato aí basicamente de foice. Então, quando você vê, né, aí nos filmes, você vai lembrar do professor falando: é a Lua chamada de quarto crescente. Então, o que é a Lua quarto crescente? Basicamente é quando um quarto da Lua, né, do lado oeste, consegue ser iluminado, tá ok? Joinha aí. Vamos falar agora da Lua cheia, né, que tem uma animação aí bem bonitona pra gente. Então, o que é a Lua cheia, professor? A Lua cheia, né, ela se dá quando o Sol ele consegue iluminar totalmente a parte da Lua voltada para a Terra, né? Olha aí, aqui tá a Terra, né? Planeta Terra. E aqui tá a Lua, né? A Lua cheia. Olha aí. Essa face não tá voltada para o planeta Terra? Essa face aqui tá voltadinha para o planeta Terra. Então a luz do Sol ela tá conseguindo chegar. A luz do Sol consegue chegar até aqui. Professor, mas não tem um buraco para passar. Não, né? Mas lembra que a Terra não é retinha, né? Ela tem um ângulo de inclinação. Então, quando a luz do Sol consegue passar e pegar totalmente essa face iluminada da Lua em relação à Terra, eu tenho o que a gente chama de lua cheia. Então, o que é a lua cheia? É quando a luz do Sol consegue chegar totalmente na face da Lua voltada para o planeta Terra, né? Então, essa lua chamada de lua cheia, ela é considerada por muitos, né, a fase mais bela que existe dentro das faces da lua, porque é o momento em que a gente vê essa lua iluminada, né? Professor, mas eu posso dizer que a lua cheia está iluminando totalmente a lua? Não, por quê? Porque pensa numa bola, né? E a Terra também é uma outra bola, né? Então a gente está no planeta Terra, numa parte do planeta Terra, né? Estamos numa parte. Estamos aqui, imagina aqui uma bola, né? E uma outra bola. A gente está aqui nessa bola. Então, a lua cheia só está iluminando aqui, mas a gente tem a visão de que a lua está totalmente iluminada, né? Devido a essa face da lua estar voltada aí pra gente, né? No planeta Terra. Então, a lua cheia, ela aparece, né, por volta aí das 16 horas, né, das 18 horas, né, às 6 horas da tarde, e dura aí até 6 horas da manhã, né? E ela ocorre sempre após 15 dias do início do ciclo lunar, né? Quem é que marca o início do ciclo lunar? A fase chamada de lua nova, né? Aí depois, em seguida, vem a lua quarto crescente e depois a lua cheia, que é quando a luz do Sol consegue iluminar totalmente a parte da lua voltada para o nosso planeta, o planeta chamado de planeta Terra, né? O planeta mais bonito e mais importante, porque a gente mora aqui, né? E a gente é importante. Então, nesta etapa, né, a Terra ela se localiza aí entre o Sol e a Lua, né? Então a Terra se localiza entre o Sol e a Lua. E essa luz do Sol consegue chegar totalmente a essa superfície, né? Essa face voltada. Joinha? Vamos lá para a fase chamada de lua minguante, né? Ou lua... O que é a lua minguante, né? Vamos só voltar aqui na imagem. O que é a lua minguante, né? Ou a lua quarto minguante? Essa fase ela é marcada então pela perda de luz, né? Após a lua cheia, a quantidade de luz do Sol, né? Como a Lua ela vai girando em seus movimentos, né? A luz do Sol ela vai cada vez mais se perder, né? Para a Lua. Então a Lua cada vez mais vai perdendo essa iluminação. Então, o que é a fase chamada de fase da Lua minguante, né? O que é minguante? É que vai se perdendo, vai minguando, né? Vai acabando.
Então, a fase da lua minguante ela é marcada por essa perda de luminosidade, né? E que a gente observa aí que forma como se fosse uma letra C, né? Então, lua minguante ou lua quarto minguante é quando a luz do sol ela só consegue o quê? Ela vai se perder tanto, né? Oeste e leste. Ela vai se perder tanto que ela vai conseguir iluminar somente um quarto pro lado leste, tá ok? Joinha. Então, em relação à interação Terra e Lua, essa interação ela provoca o fenômeno chamado de marés, né? O efeito das marés, que é a subida e descida das águas, né? Dos oceanos, tá ok? Então, a rotação da Lua, como já foi falado, ela exerce a questão de sincronia com a translação, né? Da Lua e a Terra. Então, a Lua, em relação à Terra, quem que exerce uma maior força da gravidade, uma maior força de atração? A Lua ou a Terra? Lembra que eu falei que a força de atração ela depende da sua massa, né? Quanto maior a massa, maior sua força de atração. Então a Lua, ela é atraída pelo planeta Terra, né? Então o planeta Terra tem uma maior força de atração. Então o que que acontece? A maré alta, né? A maré alta, ela é causada por essa atração. Ah, professor, mas por que que a gente não sente que o continente ele é atraído como a água, né? Nas marés. Por que que a gente não sente que o continente ele é atraído, né? Porque essa força de atração entre Lua e Terra, né? Ela não é sentida por nós, seres humanos, né? Porque ela é muito pequena. Mas a água, por exemplo, ela consegue sentir essa força de atração, porque os líquidos, né? Eles são mais sensíveis a esse vai e vem. Então, quando é que ocorre a maré alta? Quando a Lua está conseguindo, de fato, atrair o planeta Terra, né? Então, quando a Lua não. A Terra está conseguindo atrair a Lua, desculpe. Tá ok? Então, quando a Terra está conseguindo atrair a Lua, nós temos o que a gente chama de maré alta, né? E do outro lado, nós vamos ter, do outro lado do planeta Terra, o que a gente chama de maré baixa. Então, o que é a maré alta? Causada pela atração da Lua sobre os oceanos da Terra, né? Então, professor, então quando eu tenho maré alta, significa o quê? Que a Terra está conseguindo atrair a Lua em um ponto? Sim. E quando a gente tem o que a gente chama de maré baixa, é quando na outra parte da Terra, né? Lembra que a Terra é dividida, né? Linha do Equador e os polos, né? Então, se no Polo Norte eu estou tendo essa atração entre Terra e Lua, eu tenho a maré alta. E se eu tenho a maré alta no Polo Norte, eu vou ter maré baixa onde? No Polo Sul. E assim vice-versa. Então, se eu tiver o quê? A Lua sendo atraída pela Terra no Polo Sul, no Polo Norte, essa vai ser a maré alta. Se eu tiver a Lua sendo atraída no Polo Norte, olha aí, Polo Norte, a Lua está sendo atraída pela Terra no Polo Norte. Então significa dizer que lá é maré alta e no Polo Norte, no Polo Sul é o que? Maré baixa. E assim vice-versa. Então as marés elas sobem e descem, né, no mesmo dia, devido a esse movimento de rotação da Terra, né, que dura aí 24 horas. Então as marés elas são ainda mais fortes aonde? Nessa região, né, na região chamada de região equatorial da Terra, né? Por quê? Por que é maior? Porque além da atração da gravidade, né, no centro da Terra existe uma força chamada de força centrípeta, né? Ou centrífuga. O que é uma força centrífuga? É uma força que te puxa para fora, né? Já viu, por exemplo, aquela máquina que lava e seca? Ela bate a roupa no sentido contrário, né? No sentido chamado de anti-horário. Então, é o mesmo conceito aí de explicação para o que a gente chama de força centrífuga, tá ok?
Então, aqui a gente tem os fenômenos da maré, né, explicando. Então, quando a gente tem um polo, essa atração com a Lua é maré alta. Quando a gente não tem, maré baixa, né? E isso vai acontecendo ao longo do dia. Então, as marés, né, tem a ver com a atração do Sol e da Lua sobre a Terra, né? A água, ela concentra-se no lugar que estiver mais próximo da Lua. Então, quando é que é maré alta? Quando estiver mais próximo da Lua. E quando é maré baixa? Quando eu estou aonde? Mais distante da Lua. Então, quando esse mesmo ponto do planeta se afasta da Lua, as águas descem, né? Chamada de baixa do mar. Tá ok? Então, aí a gente tem o quê? Que a Lua ela atrai essa massa líquida, né, do oceano na sua direção, criando o que a gente chama de maré alta. Então, a maré alta é quando? Quando a água do oceano está próxima da Lua, né? E a maré baixa é quando a água dos oceanos está distante da Lua, né? Tá ok? Então, esse foi um pedacinho da aula, né? Vamos aí dar início aí a eclipses. Então, os eclipses, eles são fenômenos, né? Fenômenos que ocorrem devido à posição entre a Lua e o que a gente chama de Terra e Sol. Às vezes, esses astros se alinham, né? Bloqueando parte da luz que ilumina a Terra ou a Lua. Tá ok? Então, a gente tem dois tipos de eclipses, o que a gente chama de eclipses solares, né? E o que a gente chama de eclipse lunar. Então, o que são os eclipses solares? Eles ocorrem, em geral, quando a Lua ela fica onde? Entre o Sol e a Terra, né? Como aqui. Aqui está a Lua, né? Sol e a Terra. Então, na fase de Lua nova, né? Todos os astros eles ficam alinhados, né? Em uma reta só. E nessa ocasião, a Lua ela bloqueia os raios solares que iluminam parte da Terra, e ele é chamado de eclipse solar, que pode ser parcial, né? Ou seja, iluminar somente algumas regiões da Terra e outras não serem iluminadas, e ele pode ser total, né? Quando a luz do Sol não consegue chegar a uma certa região do planeta Terra. Tá ok? Então aqui a gente tem uma questão, né? Que eu passei na revisão, que fala lá sobre o eclipse lunar, né? Que é a lua sangrenta, né? Então, basicamente, a lua sangrenta é o quê? É um fenômeno em que essa luz aí que chega aí para o Sol, ela fica nesse tom avermelhado, por quê? Porque simplesmente a luz do Sol ela sofre o que a gente chama de refração. O que é a refração? É a capacidade que a luz tem de contornar obstáculos, né? Então, o que é a refração? É a capacidade que a luz tem de contornar obstáculos. Então, a Lua ela fica vermelha porque simplesmente a luz do Sol ela contorna os obstáculos, né? E ela consegue se dispersar na atmosfera da Terra, né? Tendo essa aparência avermelhada. Então, esse avermelhado, né, da Lua sangrenta, nada mais é que a luz do Sol, né? Conseguindo aí iluminar diretamente a Terra, mas ela tem um anteparo, né? Um bloqueio aí devido à Lua. Então a resposta dessa questão letra A, tá ok? Foquem aí nela, né? Então a cor avermelhada da Lua, ela ocorre porque os raios solares que iluminam o satélite são filtrados, né, pela atmosfera, sofrendo o que a gente chama de dispersão e refração, e chegam com menos luz azul e mais luz vermelha, né? É aquela ideia que eu expliquei do porquê o Sol não, porque o céu é azul, tá ok? Que na verdade não tem essa aparência, né, azul. Então, os eclipses lunares. Eclipse lunar acontece na fase de lua cheia, né? Ele ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, que passa aí pela essa região da sombra da Terra, né? Então, a Terra, nessa ocasião, né, do eclipse lunar, ela consegue bloquear, né, os raios solares que iluminam a Lua. E a sombra da Terra se projeta na Lua, cobrindo aí parcialmente ou totalmente no que a gente chama de eclipse total. Tá ok? Então, você pode estar vendo esse vídeo e mais vídeos, né, do canal relacionados ao assunto de vocês, né?
que é essa parte de astronomia, essa parte de fases da Lua. Qualquer dúvida, pergunte, né? Se inscreva no canal, né? Se achar necessário. Se gostou, curte lá, né? Comenta se tiver alguma dúvida. E até a próxima aula e fique com Deus, pessoal. Tá ok? Joinha a todos e obrigado.